Olá pessoal, de volta ao canal e concurseiro. Na aula de hoje nós vamos finalizar a Lei 13.869 de 5 de setembro de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Crimes e penas. Para os crimes de maior gravidade, a pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Para os crimes de menor gravidade, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nós vamos começar pelos crimes de maior gravidade, aqueles cuja pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Decretar medida de privação da liberdade em desconformidade com a lei. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Incorre na mesma pena aquele magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Inovar astuciosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Decretar, em processo judicial, a disponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente
o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou o momento de crime, prejudicando sua apuração. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Agora nós vamos passar para aqueles crimes de menor gravidade, cuja pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada, deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de assentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém ou à falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa,
antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Nós ficamos por aqui, até a próxima.